Bem, pessoal, explicar para vocês como é a recuperação após uma cirurgia de drenagem de hematoma, quais são as maiores preocupações, o que é que a gente olha nos primeiros dias, o que é que a gente observa e quais são os riscos, né? De um modo geral, a cirurgia de drenagem de hematoma é uma cirurgia relativamente tranquila. Por quê? O coágulo é formado abaixo das meninges, então a gente abre o osso, abre a pele, óbvio, primeiro, depois abre o osso, depois já está a meninge, a gente abre a meninge e drena esse coágulo. Ele pode ser agudo, quando acabou de acontecer o trauma e sangra, ou crônico, quando muitas vezes o paciente forma um coágulo pequeno, a gente fica observando e às vezes esse coágulo ele vai aumentando de tamanho ou vai tendo pequenos sangramentos, né? Eu tenho uma reagudização e forma esse coágulo. E quando forma, a gente abre e drena. A grande preocupação da gente é se o cérebro vai voltar ao local. Esse cérebro voltando ao local costuma ter uma recuperação muito boa do paciente, mas a gente tem na ordem de 15 a 20%, é um número relativamente alto dos pacientes, em especial no hematoma subdural crônico, que o cérebro não volta ao local e tem um risco de recoleção. Essa recoleção é a grande preocupação, porque a gente às vezes tem que drenar novamente esses pacientes. Né? Isso acontece numa incidência que não é tão baixa, porque o paciente idoso ele tem um cérebro atrofiado, às vezes aquele coágulo ficou ali tempo comprimindo o cérebro, e mesmo você drenando, o cérebro não volta ao normal de forma tão rápida. Né? E muitas vezes a gente vai observar no pós-operatório, colocando o dreno, para o dreno continuar tirando aquele sangue, né? Depois a gente tira o dreno e observa com o exame de imagem. Essa costuma ser a grande preocupação após a drenagem de hematoma. Óbvio que o paciente idoso ele tem um risco de trombose, tanto tromboembolismo na perna, a gente tem uma série de medidas que a gente faz para que isso não aconteça, mas o risco existe, né? E obviamente, né, por ter passado uma cirurgia, tem o risco de infecção, nossa pele é cheia de bactéria, mesmo com todos os cuidados que a gente tem na ordem ali de 1% dos pacientes que pode ter algum tipo de infecção, né? E além disso, os sangramentos que podem acontecer. A gente abriu o osso, a gente drenou o coágulo, pode acontecer novamente. E a gente vai sempre observar todas essas questões. No paciente idoso também, se ele tem comorbidade, tem um risco cardíaco aumentado, tem algum risco pulmonar, qual o risco esse paciente tem? Então, hematoma, apesar de tecnicamente ser uma cirurgia relativamente simples de fazer, de drenar o coágulo, é no contexto de um paciente idoso que na maioria das vezes tem várias comorbidades, que a gente vai ficar atento a essas comorbidades. E quanto à cirurgia, a grande preocupação da gente é recoleção. Sempre é um risco, que é um risco quase de 15, 20% dos pacientes de ter uma recoleção, a gente tem que drenar novamente se esse cérebro não volta ao lugar. A gente tem uma série de medidas, posição da cabeceira, dreno, hidratar o paciente para isso não acontecer, mas pode acontecer. Espero ter ajudado, abraço.